Olá pessoal, boa tarde. Começamos a chegar na sala para mais um bate-papo. Hoje conversando sobre transtorno positivo desafiador e trazendo também algumas dicas de atividades lúdicas e orientações para pais e profissionais, tanto do atendimento clínico quanto do atendimento institucional. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, Lisandra, Regina, Ana Caroline, Conceição. Vamos chegando, vamos começando já já o nosso bate-papo sobre TOD, transtorno positivo desafiador, onde também iremos falar um pouquinho sobre o TDAH, porque não temos como falar de TOD sem falar de TDAH, são duas situações bem combinadas enquanto apresentação diagnóstica. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse quadro diagnóstico, que é bem interessante, que é mais presente do que a gente possa imaginar, que está em todos os espaços domiciliares, escolares, e que demanda de nós, profissionais da educação, seja em sala de aula ou no atendimento, profissionais da saúde, a buscarmos por estratégias que de alguma forma auxiliem alunos, aprendentes, pacientes, clientes com transtorno positivo desafiador e possivelmente também com TDAH associado, tá? Nossa pauta de hoje é o TOD, mas a gente vai começar falando sobre o TDAH. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou diretor da Mais Estímulos, uma consultoria que oferece formação, pós-graduação, que também trabalha com recursos lúdicos e livros com temáticas específicas dentro das nossas formações, tá? Todos os dias, praticamente todos os dias, estamos falando um pouquinho sobre algum assunto aqui nas lives. Todas as lives ficam salvas no meu IGTV, no Instagram, e algumas delas eu também posto lá no meu canal no YouTube. Camila Cardoso, obrigado, querida. Diana Veríssimo estava ontem, está hoje de novo, né, Diana? Onde a gente falou sobre atividades corretivas e a importância do diagnóstico psicopedagógico para a elaboração do plano de intervenção. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de transtorno positivo desafiador, o conhecido TOD ou TDO, né, a ordem das letras aí não faz diferença, mas o próprio nome já traz uma característica marcante que é a oposição, o desafio. Oposição às regras, oposição às autoridades, desafio à autoridade, seja ela familiar, escolar ou em qualquer outro espaço social. É uma condição diagnóstica que já apresenta-se nos primeiros anos de vida. A gente vai entender que o TOD, ele tem, vou chamar de TOD, tá? O transtorno positivo desafiador, ele tem uma apresentação mais estável dos seus sintomas por volta dos 5 aos 10 anos de idade. É uma condição que muitas vezes passa despercebido, porque a família pode interpretar como criança de personalidade forte, que tem um perfil comportamental particular, né, que tem o estilo dele, mas é uma autoridade ou uma dificuldade de lidar com a autoridade, que vai crescendo enquanto dificuldade, se não tratado, trazendo aí outras condições mais complexas ao longo da vida. Então, quando a gente fala de TOD, a gente vai encontrar uma apresentação muito mais recorrente em meninos. Normalmente, TOD, TDAH, autismo, né, as dificuldades de aprendizagem ou transtornos específicos de aprendizagem, as condições chamadas de transtornos do neurodesenvolvimento, na sua grande maioria, elas são muito mais prevalentes em homens do que em mulheres. Há algumas explicações da neurociência, mas o fato é que a gente não consegue afirmar com precisão o porquê que é mais em homens e menos em mulher. O fato é que as mulheres, nesse contexto de mutação de genes, de alteração funcional, são muito mais resistentes ou recebem um tipo de educação mais particularizada que faz com que alguns sintomas sejam mascarados e acabem passando despercebidos.
A Simone está dizendo que tem um aluno com esse diagnóstico. Pois é um diagnóstico que nem sempre acontece no tempo correto, né? Você vai ter já os primeiros sinais do TOD por volta dos 4, 5 anos de idade. 60% dos casos de TOD você vai ter o TDAH associado. Aí a gente já traz uma dica de leitura, o aluno TDAH, a pedagogia e a realidade do transtorno, pode ser uma sugestão de leitura, o aluno com TDAH, mas tem diversos materiais aí falando sobre TDAH. Há uma estimativa de que 60% ou mais das pessoas com TOD, com transtorno positivo desafiador, têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade associado. Isso mesmo, Simone. Muitas vezes é confundido como falta de limite, as mães são rotuladas, né, como não sabendo educar, quando na realidade não é falta de limite, é uma condição, né, diagnóstica comportamental. Daí a importância de se identificar muito cedo, para buscar por terapias comportamentais, não só para a criança, mas também para orientar a família em como lidar com esses manejos, porque se você for deixando o tempo passar, vai ser mais difícil lidar com alguns comportamentos logo à frente, tá? Então, os sintomas do TOD, eles vão estar mais estáveis por volta dos 5 aos 10 anos de idade, onde você vai se perceber com mais clareza a apresentação sintomática, e é muito mais recorrente em meninos. A primeira pergunta é: TOD é um diagnóstico real? Sim, TOD é um diagnóstico real, TDAH também é um diagnóstico real. 60% ou mais das pessoas com TOD têm TDAH associado. O que é o TDAH? É aquela criança que tem dificuldades atencionais, tem ações e comportamentos impulsivos e tem agitação psicomotora, que a gente chama de hiperatividade. O TDAH ele precisa ter 6 ou mais sintomas de um desses subtipos de situações prejudicadas. Esses 6 sintomas devem ter uma persistência de apresentação por pelo menos 6 meses de duração naquele sujeito. E os comportamentos com esses sintomas presentes devem estar manifestos em 2 ou 3 ambientes diferentes. Por isso que é importante investigar com a família para saber como a criança se comporta em casa, como ela se comporta na escola, como ela se comporta em outros espaços, antes de pensar que qualquer criança esperta, agitada, seja TDAH, tá? Eu estou falando do TDAH junto com o TOD porque entendemos que mais de 60% das pessoas com TOD têm o TDAH associado como comorbidade. Por isso, a importância da medicação, por isso, o rigor medicamentoso enquanto acompanhamento familiar por parte, né, de pai, cuidador, no tocante a observar se está acontecendo direitinho o uso medicamentoso, a importância de buscar por terapias comportamentais e também de ser orientado enquanto família para melhor lidar com os comportamentos que vão surgindo dentro desse desafio ou dessa oposição que o TOD traz. A pergunta é: como vejo se meu filho tem TOD? Então, vamos trazer aqui algumas situações para a gente pensar na possibilidade de olhar para essa criança e achar que ela tenha o transtorno positivo desafiador. Primeiro, humor irritável. É aquela criança, olha só a palavra que eu vou usar. Os comportamentos do TOD, os sintomas do TOD, eles têm que ter uma apresentação frequente. O DSM-5 ele traz essa palavra. Esses sintomas têm que estar frequentemente presentes, tem que se repetir frequentemente, porque uma vez ou outra que alguém se apresenta assim, não classifica o diagnóstico. Por isso que tem que se observar se isso é recorrente, se isso se apresenta em diversos espaços, se é sempre assim o comportamento, se é muito frequente esses comportamentos. Daí a importância de se aplicar, né, essa escala de avaliação que o médico faz, que é o DSM-5, enquanto condição diagnóstica para o TOD. Para o TDAH, você tem o SNAP-4, que é uma escala de avaliação para se observar os sintomas do TDAH. Faz uma entrevista com a família e o médico também vai observar a partir de uma equipe multidisciplinar também para entender essa condição. Por que o TDAH? Porque mais de 60% das pessoas com TOD têm o TDAH. Então, a primeira situação do TOD, irritável, humor irritável, frequentemente irritável,
perde a paciência com facilidade, baixa capacidade de tolerância, baixa capacidade de lidar com frustração, é ressentido, é raivoso, é rancoroso, ele guarda aquela situação e ele pode ter lá na frente o que chamamos de índole vingativa. Ele pode guardar aquele ressentimento e se vingar futuramente. É uma característica muito forte do transtorno positivo desafiador. Se eu tenho humor irritável, perda de paciência e baixa capacidade de lidar com frustrações, eu posso ter rompantes de agressividade. Georgia, o TDAH também nessa mesma idade, é mais seguro se pensar no TDAH por volta dos 4, 5 anos de idade, onde já se tem aí um comportamento mais estável, tá? Quinto sintoma do TOD, impulsividade. Já é uma ferramenta lá do TDAH, por isso que a gente diz que um percentual significativo das crianças com TOD tem o TDAH associado como comorbidade. O TOD ele apresenta mais conflito com a figura materna. Lógico, quem passa mais tempo normalmente com essa criança é a mãe, é quem vai trabalhar alguns comportamentos e algumas regras, consequentemente, acaba gerando aí um tipo de oposição e desafio, né, mais recorrente. A Glaucia está dizendo que é de fundamental importância que se faça uma boa avaliação diagnóstica para que assim se possa realizar as intervenções mais adequadas. Exatamente, vamos já falar sobre isso também, enquanto observação de como essa pessoa funciona. Sétima condição sintomática do TOD, né, para você ver se seu filho ou seu aluno tem. Implicância. Mexe com o outro. A própria impulsividade, a própria agitação motora faz com que ele fique o tempo inteiro mexendo com alguém, implicando com alguém ou escolhendo alguém para ser o bode expiatório para ele descarregar qualquer condição. Se eu tenho raiva e ressentimento, já falamos, desejo de vingança, índole vingativa, né? Tendência a se recusar constantemente, frequentemente a obedecer regras escolares, regras familiares, né? Situações onde ele tem que se submeter, né, à autoridade de outra pessoa. E nesse caso, no contexto familiar, pai e mãe, e no contexto escolar, professor. Discussão constante, frequente com adultos, não tem medo da autoridade superior a ele, não tem medo de pessoas mais velhas do que ele, né? Tem uma tendência a birras, e aí a gente vai entender lá na frente, eu vou falar a diferença entre um comportamento que se desorganiza, porque eu não sei como administrar, isso é prejuízo de córtex pré-frontal, e a birra, que é um comportamento de barganha, onde eu me utilizo de uma estratégia comportamental para ganhar alguma coisa que eu quero. E aí, quando eu ganho, eu já deixo aquele comportamento para lá, melhoro repentinamente, enquanto que o comportamento disruptivo, ou o transtorno disruptivo, ele se desorganiza e não consegue se reorganizar, que é um prejuízo de função executiva, tá? Então, esses são 11 sintomas que a gente pode observar para pensar na condição do TOD. Eu estou desconfiando disso? Vamos procurar um psiquiatra infantil, um neurologista infantil. Eu indico mais um psiquiatra infantil. Até posso dizer o nome de um, que é excelente em Fortaleza, Dr. Alexandre Aquino, uma referência na psiquiatria infantil. E nesse contexto aí é bem interessante buscar por um psiquiatra infantil, tá? Isso eu falei enquanto sintomas que você pode ver em casa e em outros espaços sociais. Na sala de aula, professor, como é que esse aluno se comporta? Me dá aí algumas dicas para eu observar se meu aluno pode estar dentro da condição do TOD. Não gosta ou se recusa em trabalhar em grupo. Quando trabalha em grupo, às vezes ainda cria um mal-estar com o grupo. Não é proposital, muitas vezes ele acaba não conseguindo frear os comportamentos. É pouco participativo nas atividades. E se ele se observar na condição de alguém que está numa autoridade superior a ele, a tendência de desafiar é natural que aconteça. Tendência a incomodar os colegas em sala por alguma situação comportamental. Da mesma forma que eu falei lá no contexto familiar, pode ter comportamento mais vingativo, rancoroso. Tendência a conflitos com o professor e com os colegas. Lógico que tudo isso vai gerar problemas no processo de ensino e aprendizagem,
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, que é diferente dos transtornos que a gente falou ontem, enquanto condição específica, tá? Então, se a gente fosse classificar esse quadro sintomático, a gente ia dizer o seguinte: o comportamento do TOD ele é desafiador e marcante, com dificuldade em seguir regras. Ele não consegue ficar muito tempo em sala de aula pela condição também do TDAH, que demanda que aí ele saia, fique o tempo inteiro em agitação psicomotora, né? Então, comportamento desafiador marcante, dificuldade em seguir regras no convívio grupal, dificuldade em trabalhar atividades em grupo, e aí é interessante que o professor promova gradativamente atividades em dupla, em trio e em grupo, porque a proposta de socialização ela é interessante que aconteça, tá? Tendência a responsabilizar os outros por seu comportamento inquieto e hostil, culpa foi do outro e não minha. É conhecido na escola como pavio curto, tem pouca tolerância a lidar com frustrações, com perdas, com negativas, daí a importância de orientar a família para não atender o tempo inteiro aos desejos e necessidades dessa criança, porque pode alimentar esse comportamento de não aceitar perdas. A desobediência é muito presente, com tendência a desautorizar ou a desafiar a autoridade superior a ele. Isso vai trazer dificuldades em lidar com limites e ordens, dificuldades em aceitar limites e regras nos contextos diversos, tendência a ser provocativo de forma deliberada, né, proposital, pode ser agressivo, tem déficit de atenção muito acentuado, daí prejudica o processo de aprendizagem. É um quadro diagnóstico que, além do TDAH, pode ser muito vulnerável a desenvolver quadros de ansiedade, porque tudo para ele é muito imediatista, né? É impulsivo, apresenta agitação psicomotora, mas diferente do transtorno de conduta, o TOD não pratica atos antissociais e nem pratica atos agressivos muito severos, tá? Essa é uma condição muito particular do transtorno de conduta. O TOD, ele tem essa dificuldade comportamental para desafiar, né, e se opor à autoridade, mas em condição mais grave não é característica do TOD. Camila está dizendo que tem um irmão de 18 anos, que com 7 anos foi diagnosticado com síndrome de Morris e com o passar do tempo foi só piorando e ele tem quase todos esses sintomas. Pode ser que seja uma condição comórbida, né, Camila? Bom, enquanto neurociência, vamos entender o seguinte. A gente vai falar do TOD, parece que é só uma questão comportamental e na realidade não é só uma condição de comportamento. Existe aí hoje a neurociência cada vez mais presente no nosso meio, nos nossos estudos, para entendermos que a atividade cerebral da pessoa com TOD pode ser diferenciada das demais. E aí a gente tem, por exemplo, a amígdala cerebral direita. Ela é muito ativa, né, na condição do TOD, basta aí alguma situação para que ele logo seja ativado. A amígdala ela faz com que a gente regule as nossas afetividades, sexualidade, sentimentos, essas questões ligadas à sexualidade e à afetividade como um todo, na pessoa com TOD pode ser rapidamente ativada e muitas vezes o controle comportamental pode não acontecer, daí ele tende a dar uma resposta imediata e às vezes até impulsiva, por isso como condição já do próprio TDAH, tá? Além do prejuízo no córtex pré-frontal, que é o que a gente defende como importante estudo para a compreensão das funções executivas. Então, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele traz o TOD caracterizado por um padrão comportamental marcado principalmente por humor raivoso ou irritável, comportamento questionador e desafiante e a índole vingativa que está dentro daquilo que a gente apresentou enquanto característica. Assim como o TDAH, o DSM-5 também diz: esses comportamentos, esses sintomas precisam ter duração de pelo menos 6 meses, com presença de pelo menos 4 desses sintomas que eu vou citar agora, de acordo com o DSM-5.
O DSM-5 ele divide o TOD em 3 características, né? O humor raivoso, que é irritável, que ele diz com frequência, o comportamento questionador e desafiante com frequência e a índole vingativa. Então, enquanto o humor raivoso, o que é que o DSM-5 fala? Perde a calma, tendência hostil, é sensível ou facilmente incomodado, é raivoso e ressentido, frequentemente com raiva, busca por vingança e pode ter tendência à agressividade verbal. Enquanto o comportamento questionador e desafiante, com frequência, questiona figuras de autoridade, desafia as ordens impostas por autoridades, ignora solicitações, irrita ou incomoda outras pessoas e culpa os outros por aquilo que ele pratica enquanto comportamento. Índole vingativa, tem que apresentar esse comportamento. Foi malvado, foi vingativo nos últimos 6 meses, e é importante sempre lembrar que a frequência da apresentação de pelo menos 4 sintomas, né, deve acontecer durante 6 meses em crianças com menos de 5 anos. Com menos de 5 anos, tem que ter pelo menos 4 sintomas com uma persistência de 6 meses. Apresentou esses sintomas uma vez por semana, durante pelo menos 6 meses, em crianças com mais de 5 anos. Esses comportamentos que eu acabei de citar, eles provocam sofrimento na pessoa que apresenta e gera desconforto nas pessoas que estão no seu entorno. Pais, colegas, professores, escola, grupos de convivência, tá? O TOD pode ainda ser classificado pelo DSM-5 como leve, moderado e grave, né? É importante lembrar que o leve, os sintomas vão se limitar apenas a um ambiente, ele só apresenta isso em um ambiente. O moderado, ele pode se apresentar enquanto presença de sintomas em pelo menos 2 ambientes, e o grave vai se apresentar em 3 ou mais ambientes, tá? Então, uma condição muito interessante, precisa, como a Glaucia disse há pouco tempo, de uma avaliação para se observar melhor a condição de apresentação não só dos sintomas, mas de como esse sujeito funciona, para assim pensar em estratégias eficientes. Luciana Pompeu, eu acho que a Luciana Pompeu é minha colega de faculdade, não sei se é, mas acho que é. Se for, beijo para você, querida. É importante obter para a avaliação o máximo possível de informação, avaliar a presença de comorbidades psiquiátricas, né, comportamentais, ansiedade, a presença do TDAH, outras condições que podem vir junto, agravando ainda mais o quadro, né? A Luciana está perguntando se esses comportamentos são progressivos. Luciana, é o seguinte, o TOD é uma condição diagnóstica da infância. Você vai perceber isso entre 5 e 10 anos de idade, com tendência a um quadro mais estável dos sintomas. É comum se observar em algumas literaturas que quando essa condição diagnóstica não é tratada devidamente nesse período da infância, na adolescência ela pode ter uma tendência a crescer enquanto a apresentação sintomática mais grave, tendendo a evoluir para um transtorno de conduta ou de personalidade antissocial. Por isso a importância da família em identificar cedo e buscar pelas ferramentas de intervenção ainda no período da infância. Porque depois que chega na adolescência e não houve a abordagem comportamental ou intervenção adequada, pode ser que a gente tenha aí o crescimento para uma outra condição diagnóstica comportamental mais grave, como o transtorno de conduta. Por isso que ele pode ser progressivo se não tratado, tá? Assim como o TDAH, se não tratado, vai evoluir para outras condições, porque a pessoa vai buscar por outras ferramentas que dê a ele uma sensação de conforto, de calma, dependendo de cada condição. Mas o TOD tem uma tendência progressiva se não tratado, tá bom? É importante também se observar a estrutura familiar para avaliar outros fatores de risco no contexto familiar, como a família lida com essas questões, qual é a dinâmica da família em função dos comportamentos que a criança apresenta, se existem regras familiares, se há uma educação pontual, não para culpar a família, não é isso. Mas para entender que a família também, no processo de intervenção da pessoa com TOD, ela também deve ser incorporada a esse processo.
O tratamento ao TOD não é só para ele, é para também orientar a família para melhor conduzir alguns comportamentos que vão surgindo ao longo do processo, tá? Para o TOD, pode-se aplicar o SNAP-4? Sim, até para você identificar se tem o TDAH ou não presente enquanto condição comórbida, tá? A partir dos 4, 5 anos de idade, você já pode fazer a aplicação do SNAP-4, porque já é o período em que se fecha o diagnóstico. Tem casos que até mais cedo o neuropediatra ou o psiquiatra já conseguem fechar o diagnóstico, dependendo da apresentação sintomática, ok? Bom, o que causa o TOD? Não há uma causa, um fator específico causal, mas sim a compreensão de que existe uma combinação, né, de fatores, como predisposição neurobiológica, pode estar ligado a fatores ambientais, maiores situações de risco psicológico, fatores sociais, né, ou uma própria mutação qualquer que pode acontecer ao longo do processo embrionário, mas a causa específica do TOD não se tem ainda. Entendendo que se trata de uma condição que traz o TDAH associado, a gente pode pensar também aí na genética enquanto fator parental, herança parental. Então, o TDAH é um forte candidato a uma herança genética, o TOD também pode entrar nessa mesma condição, né, de situação, tá? Diversas teorias tentam explicar as situações ligadas ao TOD, porém a gente não pode sair por aí afirmando que é por conta do contexto familiar, que é por conta de uma condição X ou Y, porque isso ainda são estudos que não têm um fechamento definido para todos os casos. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não pensar, né, ou afirmar ou divulgar situações que ainda não têm uma precisão de informação. O indivíduo com TOD pode tentar se machucar na tentativa de chamar a atenção ou naquele rompante de dificuldades frente a uma frustração qualquer, pode acontecer. Não é uma situação que possa se afirmar que aconteça em todos os casos, mas pode acontecer também, tá bom? Qual o tratamento para o TOD? Vamos lá. O TOD, como eu afirmei lá para a Luciana, o TOD, quando não tratado, pode ser progressivo, pode evoluir para um transtorno de conduta, de personalidade antissocial, tem uma tendência à comorbidade junto do TDAH, né, a partir de 60% dos casos de TOD já pode se perceber aí a presença do TDAH. É comum quadros de ansiedade, daí a importância, de novo, de uma avaliação, suporte e acompanhamento psiquiátrico. Pode ter comorbidades outras associadas, como depressão, bipolaridade, transtornos de linguagem, daí a importância também do fonoaudiólogo, transtornos de aprendizagens, né, a dificuldade ou transtorno específico de aprendizagem, pode ter as duas situações, né? Pode ser uma pessoa com maior vulnerabilidade a buscar por uso de alguma substância entorpecente, especialmente porque um percentual significativo tem o TDAH, e o TDAH pode ser um forte candidato a isso quando não tratado. Vale lembrar sempre dessa informação, tá? Terapias psicológicas, comportamentais com a criança. E aí é importante que a gente dê ênfase ao treino de habilidades sociais e controle comportamental, né, como uma situação muito importante para as abordagens aí enquanto suporte ao indivíduo e à própria família, orientação familiar, orientação escolar e, não menos importante, terapia medicamentosa, dependendo da comorbidade. Tem que ter um remédio? Dependendo da comorbidade, sim. Se eu tenho TDAH, é importante os compostos aí de metilfenidato, ritalina, Venvance, risperidona, dependendo de como cada caso se apresenta, quem vai dizer isso é o psiquiatra ou o neuropediatra, tá? É possível identificar esse transtorno em adultos? Sim. A gente, depois de todas essas informações que a gente tem construído, Luciana, é possível que a gente perceba TDAH em adultos, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade em manter relacionamentos, em persistir em estudos, em trabalho, aquela pessoa que é impulsiva em suas ações. O TOD é aquela pessoa que o tempo inteiro está contra na opinião, o tempo inteiro é contrário, o tempo inteiro transgride as regras. É importante se avaliar pontualmente. Eu acho que nesse caso, uma avaliação psiquiátrica também é interessante, tá? Mas é possível, sim. A melhor condução é levar, orientada a importância de uma avaliação para a pessoa
se descobrir enquanto sujeito com essa condição, porque muitas vezes quando ela ganha essa identidade, ela se sente até mais confortável, porque é como se ela agora entendesse o porquê de alguns comportamentos. Eu não sou assim, eu tenho uma condição que é preciso que eu me compreenda agora para melhor conduzir algumas ações, para não ter tantos prejuízos relacionais, profissionais, tá? Que vão acontecendo, com certeza, ao longo da vida, se não devidamente pontuado. E quando você não tem essa compreensão, você acaba ficando aí mais vulnerável por não saber como lidar com situações, porque todo mundo te aponta, mas não compreende porque não entende que você tem essa condição. A autista leve, por exemplo, sofre muito por isso. TDAH também sofre muito por isso. Por isso que é importante que a pessoa entenda a necessidade de buscar por um auxílio psicológico, psiquiátrico, né, para melhor se compreender e assim não ter tantos prejuízos, ok? Bom, a orientação familiar é sempre muito bem-vinda. A gente vive um momento muito particular de isolamento social, mas é importante que mesmo usando a tecnologia como a gente tem usado, que ela seja limitada a essas crianças com mais de 6 anos, de 6 a 10 anos de idade, é importante apenas 1 hora diária, é importante não deixar aparelhos no quarto para a criança não ter problemas com o sono, é importante permitir, né, que o uso tecnológico seja também monitorado pela família. A partir dos 10 anos você pode aumentar o tempo para 2 horas, pode criar algumas regras, lembrar de vez em quando das regras que foram criadas. Conversar é o melhor caminho, o diálogo é sempre bem-vindo. Ensinar maneiras de como lidar com algumas situações, né? Conversar sobre aquelas reações que foram apresentando-se em algumas situações. Não vai adiantar brigar e bater, é melhor deixar o comportamento melhorar para você depois conversar sobre aquilo. É importante que a família seja orientada, porque ela também vai ter um problema nesse contexto do controle comportamental, por isso que ela precisa manter o controle. Não só apontar as falhas, mas também elogiar os ganhos que a criança pode adquirir ou vem adquirindo ao longo dos seus esforços, porque para alguns comportamentos é um tremendo esforço aquele sujeito se manter, né, dentro daquilo que se espera. Bom, eu tentei resumir o máximo, Todd, mas é importante que a gente consiga, enquanto dicas, promover atividades em grupo. Isso vai estimular o convívio, né, com outras pessoas, convívio harmonioso, as regras de convívio social, interação social, especialmente no contexto escolar. A gente está vivendo esse momento isolado, mas vamos voltar, né, em breve. É importante sensibilizar e intermediar conversas entre a criança e os demais colegas. Isso vai dinamizar o processo de aprendizagem e vai melhorar o contexto de socialização. É importante atividades físicas, psicomotricidade. O psicomotricista tem um papel fundamental nesse processo, né, que são excelentes para a promoção de jogos cooperativos, atividades em equipe. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo carinho, querida. Há muito tempo que eu não te vejo, né? Acho que mais de 20 anos, né, Luciana? É importante fortalecer a autoestima da criança sempre que ela fizer alguma coisa de positivo, por menor que seja o esforço dela, é importante validar. Né? A família orientada e consciente, segundo a Glaucia, aí, faz toda a diferença. E aí a gente chega num momento bem particular das minhas lives, que é a orientação para o que a gente defende como importante, que é estimulação cognitiva, estimulação das funções executivas, estimulação para melhor controle comportamental. E aí eu trouxe alguns jogos interessantes para a gente falar nesses 25 minutos que a gente ainda tem de live, tá? Primeira coisa, quando eu falo de TOD, eu preciso também conhecer TDAH. Mais de 60% dos casos de TOD tem TDAH presente. Portanto, não é só o TOD que eu vou dar suporte, mas também a pessoa com TDAH que está ali juntinho de quem TOD. Antes de pensar em qualquer estratégia de intervenção, seja ela terapêutica ocupacional, fonoaudiológica, psicológica, psicomotora, neuropsicopedagógica, psicopedagógica, seja lá qual for, vamos identificar como esse sujeito melhor aprende, como esse sujeito melhor se comporta. Aqui nós temos detecção
para entender o perfil representacional, que são os comportamentos e atitudes, e também para entender qual a melhor forma de aprender de qualquer sujeito, criança, adolescente ou adulto. Aqui é uma dica de recurso que são cartas, estilos de aprendizagem, tá? Identificou como essa pessoa melhor aprende? Vamos pensar em estratégias lúdicas, de dinâmicas, seja lá como for a atividade que eu vou pensar, que atenda esse sujeito. Ele é mais auditivo? Ele aprende mais fácil ouvindo? Ele é mais visual? Ele é visual e auditivo? Ele é mais sinestésico? Ele tem um estilo combinado? Qual o melhor estilo de aprendizado para ele? Como é que ele melhor funciona? Porque quando eu entendo isso, eu vou saber exatamente que jogo eu vou usar, que atividade eu vou sugerir, que orientação eu vou levar à família, tá? Eu trouxe aqui alguns jogos. Todo dia eu deixo alguns para a gente apresentar. Eu trouxe alguns bem interessantes para a gente conversar sobre comportamento. O primeiro deles é Bichos Zangados. O nome desse jogo é Bichos Zangados. É um jogo que você pode utilizar ele individualmente ou em grupo, trabalhando aí comportamento. Vamos ver aqui. É um jogo bem divertido que vai trabalhar aí conflitos, raivas, dificuldades em lidar com frustrações. É um recurso interessante que você trabalha comportamento, especialmente aqueles pavio curto, né, baixa tolerância em lidar com frustração. Então, é um recurso bem interessante, é um tabuleiro, onde você vai criando situações onde os comportamentos vão sendo trabalhados. É um recurso excelente. Outro recurso da mesma linha, bullying. Vamos ver como é que funciona. Um jogo de orientação, cuidados e prevenção contra o bullying, transformando as más atitudes em atitudes corretas. Bullying, tô fora. É um outro recurso interessante que se pode trabalhar não só com a criança com o TOD, mas também com o grupo que está trabalhando a socialização com ela, evitando assim rótulos e comportamentos inadequados. Dentro dessa mesma abordagem, a gente trouxe outro recurso interessante, drogas. Aprenda a dizer não. Não podemos esquecer que TDAHs e TOD são muito vulneráveis a essa condição. Não é uma regra, mas pode acontecer, por isso é importante que a gente também possa trabalhar algumas condições, tá? Um outro recurso bem interessante que chegou há pouco tempo é esse, que é medo. Aprenda a enfrentar. O TOD, por mais que desafie a autoridade, também vai ter medos e dificuldades com algumas situações que é importante que a gente trabalhe. Então, são recursos bem interessantes que trabalham comportamentos. Saindo dessa linha do comportamento, vamos pensar em recursos que trabalham as questões sensoriais diversas, visuais, auditivas, táteis, sinestésicas, proprioceptivas, esteroceptivas, termoceptivas, e o aprendizado como um todo, especialmente a neuroplasticidade cerebral e o exercício do que chamamos de função executiva, que gera controle atencional, memória operacional, flexibilidade mental, estratégia, planejamento para resolução de problemas e, especialmente, controle inibitório. Esse recurso é um recurso bem interessante. Ele é chamado de labirinto magnético. Ele tem uma peça em metal, essa peça aqui é um bastão, tipo uma caneta, e ele tem a numeração de 1 a 10 com pecinhas de metal. Ao colocar o bastão de metal em cima das pecinhas, ele puxa para cima com ímã, e você vai conduzindo para os espaços para trabalhar a contagem, trabalhando aí coordenação motora fina, trabalhando tolerância, tem horas que ele não consegue, a bolinha cai, ele tem que fazer de novo, trabalhando aí tolerância, frustração, paciência, atenção, controle atencional. É muito show esse labirinto magnético, tá? Na mesma linha do labirinto magnético, a gente tem... Vamos pensar aqui em outro. Labirinto inteligente. Também trabalha a função executiva. É um jogo que tem diversas peças em MDF e um tabuleiro de madeira. Cada peça tem um cenário. Esse cenário você vai modificar o tabuleiro de acordo com o cenário que vem nessa peça de MDF.
Então, é um recurso tanto utilizado para criança, adolescente como adultos. Trabalha compreensão de partes para entendimento do todo, que é a teoria da coerência central. Trabalha a teoria da função executiva, que é a estratégia mental para a resolução de problemas, atenção, coordenação motora, além de promoção neuronal para a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, tá? É muito show esse recurso, tem muitos idosos utilizando agora, porque não é um recurso infantil e é muito desafiador. São várias peças, são um pacote com várias peças de madeira, que são muitas, ó. Bem bacana. Nessa mesma linha da função executiva, nós temos Hora do Rush, que é um recurso que vem com várias cartas, onde você tem que montar o cenário do estacionamento e retirar o carro vermelho por essa portinha aqui, só mexendo com os outros carros, para frente, para trás, para os lados, sem tirar, né, até o carro sair do estacionamento. Cada carta traz um desafio diferente, é muito bacana mesmo. Nessa mesma linha nós temos Emboscada, que também trabalha a complementação do tabuleiro, já é um pouco mais simples do que aquele, não exige um esforço maior. Trabalhando ainda comportamento e socialização, Corrida das Cores. O Corrida das Cores ele traz 5 peças em EVA, onde você vai destacar todas as peças, deixar o tabuleiro vazio. São 5 peças, as cores básicas. Pode trabalhar com até 5 crianças ao mesmo tempo. Todos você tem que esvaziar todo o tabuleiro. E aqui você tem um gabarito. Ao mexer no gabarito, as peças vão se acomodar e você tem que preencher o seu tabuleiro na mesma sequência do gabarito. Terminou uma parte, você mexe de novo, já muda a posição das peças de novo, é um outro gabarito, então trabalha rapidez, planejamento, percepção visual, coordenação motora fina, precisão, aí tem ganhar e perder, jogo cooperativo, trabalha aí uma infinidade de coisa, é muito bacana. Corrida das Cores. Essa maleta sem comentários, é uma maleta fantástica, trabalha também para crianças menores, lógico, mas é uma maleta que trabalha, é um tangram, na realidade ele tem várias peças, é um tangram de formas geométricas, onde você vai destacar todas as peças, e aqui você tem parafusos de plástico, chave de fenda, você tem a chave de fenda, aqui, para você pegar o parafuso e montar o tangram aqui nessa tela. Eu posso também fazer o uso da furadeira, que funciona tanto para colocar o parafuso, se eu apertar embaixo, se eu apertar aqui em cima, para retirar o parafuso. Você vai montar esse tangram nessa base da maleta e ela vem com uma cartilha. Você pode criar diversas imagens de tangram, mas ela vem com uma cartilha que traz também várias sugestões de montagem, trabalhando aí criatividade, atenção, concentração, coordenação motora. É ideal para qualquer idade, inclusive para adultos também, tá? Maleta, tangram, parafuso e furadeira, outro recurso muito show. Super prático. Temos um outro recurso bacana. Ana Lúcia não tá... Pronto, deu tudo ok aí com a imagem e o som? Deu uma paradinha aqui, mas voltou. Tudo certo aí? Imagem, som? Glaucio, tá ok? Imagem, som, Glaucio? Ok. A Torre de Hanoi é um outro recurso, tanto para avaliação quanto para estratégia. Você tem que mudar a torre para um dos pinos, sem deixar em nenhum momento a peça menor por baixo da peça maior. É um recurso que demanda percepção visual,
Estratégia mental, mudança de estratégia, flexibilidade mental, porque eu tenho que colocar para um lado, para o outro, e o tempo inteiro eu tenho que fazer e fazendo novas mudanças, nunca deixando a peça menor por baixo da maior, até que toda essa torre ela passe para esse pino ou para esse, na mesma posição que está aqui, ok? É importante sempre lembrar isso. Olá, Renata Horta. Essa torre é a cara da Glaucia, é mesmo. Essa e a Torre de Londres. Duas novidades que acabaram de chegar. Eu não ia mostrar hoje, eu vou mostrar, né? Cortex 1 e Cortex 2. Córtex, estamos falando de função executiva, de neuroplasticidade cerebral, e nós temos o Córtex 1 e o Córtex 2. Obrigado, Elane. Prazer ter você aqui. Professor, qual a diferença dos dois? Não tem muita diferença. O Córtex 1 já tá com um grupo de atividades específicas. O Córtex 2 ele traz texturas diferentes e algumas atividades diferentes. Na realidade, qual é a orientação que a gente dá? É que você compre os dois e faça um só que fica com 160 peças. Aí aumenta o desafio. É um jogo muito bacana. A gente mostrou, inclusive, numa live. Dá para trabalhar com até 6 ou 8 pessoas em grupo. Agora, um detalhe. O Córtex, ele demanda uma compreensão muito boa. Porque ele trabalha aí com diversas cartas, onde você tem que trabalhar com labirinto, com textura, com complementação de imagens, com composição espacial da imagem. Então, exige com noção de lateralidade, então exige aí um nível de compreensão melhor. Gilberlânia, o Córtex para uma criança a partir de 6 anos, 7 anos, mas que tenha boa compreensão para lidar com isso. A Lenimar está dizendo que aumenta a conta também. Lenimar, vou te mandar esse, né? Para ficar 2. Ok. Um também conhecido, que a gente que também chegou de novo agora, é o tubarão-bocão. Olha que massa. O tubarão-bocão, na realidade, é o seguinte. É um tubarão em um tecido acetinado, com revestimento em peças de plástico bem resistente. O tubarão, você abre a boca dele e ele trava, e você encaixa diversos peixes dentro da boca dele. E aí pode trabalhar com um grupo de crianças, tem um anzol. Com o anzol, você tem que encaixar a ponta do anzol na pecinha que está fixada no peixe, pode ser o peixe, o camarão, lagosta, e tem que puxar. Porém, se você puxar o peixe errado, o tubarão ele está com a boca assim, ele fecha a boca em cima da sua mão. A cada rodada, a posição da trava que faz com que a boca do tubarão feche vai mudando de local. É um recurso bacana para trabalhar com grupos também, tá? Super show. Tubarão, bocão. Para trabalhar matemática, a gente ainda tem 10 minutos. Eu vou deixar o último recurso que chegou hoje por último, tá? Para trabalhar matemática, nós temos a torre de matemática. É uma torre em madeira. Tá aqui toda em madeira. Não é só uma torre de empilhar e retirar a peça. A cada peça que você retira, ela traz um comando de matemática. Por exemplo, esse comando aqui é adicionar o dobro de 3 pontos. Aqui você trabalha a coordenação motora fina, equilíbrio em grupo. E pode ainda trabalhar na escrita, fazendo o cálculo matemático de acordo com o que você quer trabalhar. É uma atividade lúdica, divertida, mas trabalhando essa condição. Mãe atípica. A gente tem todos esses recursos para venda. Inclusive, estamos fazendo entrega, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar lá no direct que eu dou todas as informações. Ok? Todos esses recursos que a gente está apresentando eu tenho disponível para entrega. Ok? Torre de matemática é uma outra estratégia muito interessante para trabalhar com grupos. E para fechar as nossas estratégias para TOD, TDAH e outras condições diagnósticas, acabou de chegar Enigma Sudoku. É um jogo super interessante para trabalhar com estratégias mentais.
percepção visual, flexibilidade mental, mudanças de plano, raciocínio lógico. É um recurso que ele vem com 2 tabuleiros, ele vem com uma cartilha de orientações e desafios, que vão de desafios simples a desafios mais complexos, e vai aumentando o nível de complexidade da atividade. Ele vem com 2 tabuleiros, um tabuleiro de baixa complexidade e um tabuleiro de alta complexidade. E ele vem com diversos dados em resina e algumas peças Enigma para trabalhar a organização do Sudoku. Ele tem que perceber a posição das peças e as formas geométricas como elas estão distribuídas e tem que mudar o cenário para não deixar nenhuma cor se repetir em nenhum quadrado, em nenhuma linha, seja ela vertical ou horizontal, tá? Esse é o nível simples, esse é o nível mais complexo. E essas são as peças de execução em resina para o Sudoku. Então, o Sudoku é um jogo de estratégia mental extremamente funcional para adolescente e para adulto, mas que demanda também boa capacidade de compreensão, tá? Para Lenimar, eu já vou separar o Sudoku, o Cortex 2, Tubarão Bocão. O que mais, Lenimar? Glaucio, fica quieta aí que eu já tô me coçando para comprar. É verdade. Olha, Socorro Cunha. Socorro Cunha, manda lá a sua compra. Gente, falamos de TOD. Falamos do TDAH enquanto condição comórbida do TOD. Falamos da importância do diagnóstico, né, a partir da identificação, do encaminhamento para avaliação psiquiátrica infantil, neuropediátrica. Falamos da importância da família compreender que é uma condição diagnóstica real, que precisa ser tratada, que não pode deixar o tempo passar para buscar por ajuda, porque isso pode ganhar uma outra dimensão enquanto progressão desse diagnóstico para um quadro mais complexo. Falamos da importância da família participar do processo de intervenção, porque precisa ser orientada e acompanhada, e também para receber suporte comportamental frente a algumas dificuldades. Falamos da importância do treino de habilidades sociais e comportamentais para a pessoa com TOD. Alguns casos vão demandar a importância da medicação, especialmente pelas comorbidades. E, principalmente, enquanto ferramenta de intervenção, falamos da importância do profissional conhecer o TOD, conhecer o TDAH, conhecer o recurso que melhor funciona para ele, entender como esse sujeito funciona. Por isso eu mostrei esse baralhozinho, estilo de aprendizagem, para assim a gente pensar, de fato, em estratégias que possam auxiliar e trazer resultados aí exitosos. A Alane bem quietinha aí, quase não quer falar, né? Então é importante que, de posse de qualquer recurso que você tenha, de qualquer recurso que você criou, você identifique como essa pessoa melhor pode se desenvolver para que esses recursos, assim, surtam o efeito esperado. É importante, acima de tudo, conhecer o diagnóstico, estudar sobre ele, entender por que eu estou usando um jogo X ou Y, começar o atendimento individualmente, para depois colocar em grupo, em trio, até num grupo maior. É importante começar as intervenções sempre pensando inicialmente naquilo que a criança, adolescente ou adulto consegue fazer, sabe fazer, para depois trazer as dificuldades. Se você começar pelas dificuldades, gera um comportamento de frustração que vai atrapalhar o processo. Tá? Então, é sempre importante lembrar disso. A gente tem uma tendência a querer olhar só a dificuldade. Identifique as dificuldades, mas também observe quais são as potencialidades. Quando eu identifico que a pessoa sabe o que ela gosta, o que ela consegue fazer, e eu começo por esse processo, eu já trago aí um outro elemento motivador, um outro elemento de autoestima que faz com que o encarar dificuldades possa ser menos frustrante e menos considerado elemento de desistência. Se você começar por aquilo que é dificuldade, você vai perder a possibilidade de ganhar esse cliente, tá?
respeite os interesses, comece por aquilo que ele sabe, para chegar até onde você quer trabalhar, que são as dificuldades. É importante sempre lembrar disso. Qualquer recurso é importante. Tem recursos mais direcionados, mas é importante que a gente também analise esses recursos. Porque às vezes a gente pensa no recurso, mas não analisou previamente para ver se ele vai trazer o efeito que foi pensado. E não devemos também nos frustrar se o recurso usado não atingiu o meu objetivo. Às vezes o recurso mais simples pode atender melhor do que um recurso mais complexo. Por isso que é importante que a gente tenha um arsenal de recursos para saber lançar a mão, né, quando uma coisa não funciona e a outra pode melhor funcionar, tá bom? Falamos de transtorno positivo desafiador e estratégias de intervenção, mostramos alguns recursos lúdicos, e já convido vocês amanhã, no mesmo horário, 18 horas, para conversar comigo sobre estimulação sensorial e ludicidade. Vou falar sobre esse assunto bem interessante. Vou envolver muito autismo, mas também vou envolver outras condições diagnósticas. E vou trazer alguns jogos direcionados à estimulação sensorial, né? Quem está fazendo o curso comigo à distância, o curso de estimulação sensorial, vai renovar aí algumas informações, mas é importante que eu vou abordar não só a teoria sobre essas questões ligadas à sensorialidade, mas também dicas de recursos que podem ser recursos de estimulação sensorial, recursos táteis, visuais, né, auditivos, sinestésicos. Vamos trazer aqui alguns recursos que a gente tem e dar dicas de tantos outros que podem ser utilizados em outros espaços, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Cláudia, Diana, Mãe, Alane, Lenimar, Holanda, Socorro Cunha. Quem passou aqui pela sala? Aline, lá de Quixadá, né? Quem mais passou por aqui? Passou tanta gente que eu nem lembro, de Lara. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Vai ficar salva mais uma vez essa live no meu IGTV. E amanhã a gente se encontra às 18 horas falando sobre estimulação sensorial e ludicidade, amanhã dia 23. Dia 24 eu estarei falando sobre avaliação neuropsicopedagógica e ludicidade junto com a Glaucia Narciso, que está aí na sala. Dia 25 estarei falando sobre alfabetização e ludicidade junto com a professora Lucimeire. E em breve a gente traz aí mais algumas lives. Luciara, beijo, querida. Mais algumas lives interessantes sobre esses assuntos que fazem parte do nosso contexto familiar, social, profissional, seja ele na escola, na clínica ou em qualquer espaço de atendimento institucional. Beijos, obrigado pela presença de todos e até amanhã. Qualquer coisa é só me chamar no direct ou lá no WhatsApp que eu passo todas as informações desses jogos para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.